Lilo e Stitch lançou em 2002, quando eu tinha somente 2 anos de idade, e foi um dos filmes que marcou muito a minha infância. Filmes como Homem-Aranha, do Sam Raimi, Jurassic Park, Harry Potter e tantos outros filmes também marcaram muito a minha infância. Só que a diferença é que, ao longo da minha vida, eu fui revendo incontáveis vezes esses filmes, então eu sei que eles são muito bons. Eu sou apaixonado por Homem-Aranha até hoje, por Jurassic Park, enfim. Lilo e Stitch, por outro lado, eu nunca mais tinha reassistido. Hoje eu tenho 24 anos e eu não sei nem dizer qual foi a última vez que eu tinha visto Lilo e Stitch. Talvez há 10 anos, 9 anos, não sei. É um tempo que eu não consigo nem determinar. Só que mesmo sem assistir ele de novo, eu sempre carreguei esse filme como um dos meus favoritos da Disney, como um filme muito bom. Então eu tinha muito medo de retornar para essa obra que eu tanto amava na minha memória, que eu achava tão fascinante, e descobri que talvez ela não fosse tão boa quanto eu achava, porque isso acontece com alguns filmes da Disney que eu amava quando eu era criança, hoje em dia eu não acho nada demais. E eu sinto que com Lilo e Stitch acontece uma coisa de que existe um certo senso comum das pessoas, de que todo mundo acha esse filme muito bom e diz que ele é bom se você perguntar, só que é como se todos achassem que ele tá um patamar abaixo dos outros clássicos. Como se ele tratasse de um tema talvez mais banal do que os outros filmes que as pessoas geralmente costumam considerar importantes na filmografia da Disney. Então eu sempre tive essa impressão de que as pessoas subestimam ele um pouco, como se ele fosse só um filme muito divertido e pronto, não passasse disso. Não sei se talvez isso ocorra por conta da temática, de alienígenas, de ficção científica, ou se isso é só uma visão equivocada minha mesmo, e as pessoas nem pensem nisso de verdade. De qualquer modo, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que meu medo era totalmente infundado? Porque, no fim de tudo, Lilo e Stitch é um filme incrível. Sério, que prazeroso foi assistir esse filme de novo e perceber que ele ficou ainda mais maravilhoso do que eu já lembrava. Cara, sério, que filme bom. E revendo ele agora, eu percebo por que ele me fascinava tanto naquela época. O universo como um todo de Lilo e Stitch sempre foi pra mim o mais diferente da Disney. Porque na Disney a gente sempre vê obras com princesas, castelos, guerreiros, dragões, coisas que aconteceram no passado, ou então animais. E aí de repente vem um universo fantástico onde mistura obras de sci-fi, de Star Wars e até mesmo Frankenstein e junta tudo isso e faz uma obra incrível. E aí pra completar, eu ainda sou completamente apaixonado pela estética desse filme. Sério, eu acho tudo muito lindo nesse filme, as naves, as armas, os personagens, o design dos personagens, a ilha em si como um todo. Sério, eu acho tudo muito lindo. E eu lembro de achar isso incrível já como criança, mas não entender por que, né, que eu achava incrível. E agora eu percebo como esse filme é lindo mesmo. Tipo, olha só pra toda a estética. Ele é maravilhoso demais. E aí o uso das cores, quando as armas são disparadas, os tons azulados, olha essas cenas esverdeadas, eu não sei, por algum motivo isso me fascina, eu simplesmente acho isso muito bonito. E aí existe toda a mistura da estética futurista, né, com as coisas de sci-fi, de ficção científica, com as armas de raio laser e alienígenas com um corpo diferente, e aí uma ilha cheia de floresta, árvores, uma casa de madeira, e essa junção pra mim é maravilhosa. A junção desse clima mais leve de uma ilha paradisíaca, com a tecnologia, o espaço e o desconhecido. E é bizarro como a Disney precisou de alienígenas e conspirações intergalácticas para fazer o que eu considero um dos filmes mais humanos do estúdio. E é ainda mais bizarro o fato de que com todo esse universo em volta, todas essas naves e alienígenas, o filme é lindo de uma maneira tão simples. Porque em meio a isso tudo, a maioria das cenas desse filme tratam do comum, do ordinário. De pessoas vivendo, pessoas surfando, dança, música e as relações familiares e humanas como um todo. E é aquilo que é inerente a todo ser humano, e como a gente vai ver nesse filme, e até mesmo aos alienígenas. A busca pelo nosso lugar no mundo. E é nessa temática que a Disney conseguiu simplesmente emplacar uma das maiores frases da história do estúdio. A frase da Ohana. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. ou esquecer. E essa mensagem é tão poderosa, o conceito de Ohana é tão forte que todo mundo conhece. A pessoa pode até não saber recitar a frase como um todo, mas ela tem uma breve ideia do que é o conceito de Ohana. Esse é o tamanho da força da mensagem que existe nesse filme. Porque se a gente for resumir,
todo o drama dos personagens principais gira em torno deles tentando buscar o lugar deles naquele mundo. A Nani, por exemplo, a irmã mais velha da Lilo, tá sempre tentando se equilibrar no papel de mãe, né, tentando achar um emprego e prover um ambiente saudável pra Lilo, a irmã dela, e também exercer a função de irmã dela, né? Então ela tá a todo momento se equilibrando nesses dois papéis e tentando encontrar quem ela é. Nós não sabemos, né, exatamente o que aconteceu com a família da Lilo, com os pais dela, com os pais da Nani. A Lilo só comenta que um dia eles saíram num dia chuvoso, né, dando a entender de que houve algum acidente de carro, e a gente vê uma foto que a Lilo sempre guarda, né, debaixo do travesseiro dela e que mostra a família reunida. E conforme o filme vai passando, você percebe de que a Lilo e o Stitch, eles estão passando pela mesma jornada. Os dois têm um arco muito parecido, são paralelos, porque ambos se sentem deslocados naquele mundo, né? Como se de alguma forma eles não fizessem parte daquilo e não conseguissem se encaixar. Por mais que a Lilo se esforce, a gente vê vários momentos dela tentando fazer coisas normais, né, e ter amigos e viver normalmente, é sempre vista como estranha e não consegue se conectar, né, com os outros. E o Stitch, por outro lado, é uma experiência criada no laboratório, né? Como uma experiência criada no laboratório, ele tem uma natureza, e o Jumba, que criou o Stitch, criou ele para ser uma máquina de destruir imbatível. E aí, como algo que, por natureza, foi criado para destruir, o Stitch tá sempre criando um caos, né, nos momentos que ele vive, porque pra ele é incontrolável, ele precisa destruir as coisas. E aí ele acaba destruindo mesmo os momentos que ele não quer atrapalhar. E é aqui que os dois personagens se unem, né? Porque, de certa forma, a Lilo também é vista do mesmo modo pelos outros, né? Seja, por exemplo, criando uma bagunça e aí gerando uma imagem ruim da Nani pro Cobra Bubbles, né? Que é um nome muito engraçado, um personagem muito bom, mas que é o assistente social, né? Que vai decidir se a Nani tá apta pra ficar com a guarda da Lilo ou não. A Lilo atrapalha os empregos da Nani, ela acaba sendo demitida. Tem a cena inicial, por exemplo, que a Lilo quer dançar com os outros e ela acaba molhando todo o palco e aí todo mundo cai. Então, no fim, a Lilo e o Stitch são muito parecidos. Existe até uma cena em que a Lilo tá vendo o Stitch destruir tudo no quarto dela e ela fala: Chega! Puxa, você destrói tudo em que toca. Por que não tenta uma coisa diferente pra variar? E quando tem a cena, né, que o Stitch cai na Terra e a Lilo vê a nave caindo, ela acha que é uma estrela cadente, então ela resolve fazer um pedido. Eu de novo. Eu preciso de alguém pra ser meu amigo. Alguém que não fuja. Pode me mandar um anjo. O anjo mais bonzinho que o Senhor tiver. Alguém que faça ela se sentir parte de algo, né? E não como se ela tivesse que ser outra pessoa pra se conectar. Porque, por exemplo, todas as amigas dela acham ela muito estranha. Elas vão brincar de boneca e a boneca da Lilo é a Xepa, que é uma boneca que ela mesma fez e é toda diferente. E aí é muito legal, né? Porque existe um momento, porque no filme existe essa discussão também de Frankenstein, né? De criatura e criador. E aí o Jumbo, né? O criador do Stitch, ele comenta que é inútil a Lilo tentar adestrar o Stitch, né? Ou então tentar fazer ele melhorar, porque a natureza dele é ser uma máquina de destruição. E sendo assim, ele teoricamente não conseguiria ignorar essa natureza dele. E aí, ainda falando sobre isso, o Jumba termina descrevendo o Stitch dessa forma, né? O 626 foi criado como arma, mas agora ele não tem nada para destruir. É que eu nunca dei a ele um propósito nobre. Como deve ser não ter nada? Nem mesmo lembranças para recordar no meio da noite. E é por isso que eu acho a jornada do Stitch tão interessante, porque como uma criatura criada em laboratório, ele não tem lembrança, ele só tem um objetivo que ele foi programado ali pra fazer, né, que é a natureza destrutiva dele, mas ele não tem família, ele não tem um local pra retornar. E como o próprio Jumba diz, né, ele não tem nem lembranças pra recorrer no meio da noite. Ele não tem uma família, ele não tem pessoas que o amam, não tem mesmo nem uma casa, né? Então eu acho um momento muito forte quando o Jumba fala que o Stitch não tem lembranças, né, pra visitar à noite. Isso faz com que o Stitch comece a ter crises existenciais mesmo, porque chega uma hora que ele não tem mais o que destruir no quarto, e aí ele se vê sem propósito, sem saber como prosseguir a partir do momento que ele não tem mais o que ele foi programado pra fazer. E é nesse momento que ele começa a procurar coisas no quarto e ele descobre sobre a história do Patinho Feio. E a Lilo conta pra ele que o Patinho Feio tá sozinho, porque todo mundo acha ele estranho, ninguém quer ele. Só que chega um momento em que a família do Patinho Feio encontra o Patinho e ele descobre o lugar dele no mundo. E é aqui que eu acho que existe a virada principal no personagem do Stitch, que é quando ele começa a buscar um propósito para a existência dele. E aí nessa tentativa de ajudar, né, o Stitch a melhorar, a Lilo também acaba encontrando o lugar dela. Para mim, uma das cenas mais bonitas do filme, eu diria até de animações em geral, porque eu acho essa cena simplesmente maravilhosa, é quando a Lilo e a Nani estão tristes, e aí o David, né, que é o par romântico da Nani, que tá sempre tentando ajudar elas, propõe que eles saiam pra surfar, né, juntos, pra se divertir, porque eles estão na praia. E aí a cena inteira é só isso. Uma das músicas maravilhosas do filme, e os quatro ali juntos aproveitando o momento em família, sem fala, sem nada. É só a música e os sons deles ali se divertindo. Todos ali em um mesmo momento, né, cada um com seus problemas e com as suas peculiaridades e diferenças, mas aproveitando um momento em família. There's no place for a king.
sunsets beyond the horizon. I'll be thinking E sério, cara, olha toda a composição dessa cena e a trilha sonora, tipo, não tem como você não ficar feliz de ver aquilo ali. É uma cena leve, simples, mas maravilhosa. Isso tudo em um filme de alienígenas. E assim como o Stitch tá ali, né, olhando fascinado pra tudo aquilo e aprendendo sobre o que ele tá vendo, né, sobre a vida, porque ele não tem o conceito de família, de amizade, de diversão. Ele não sabe o que é aquilo direito que ele tá vendo. Assim como ele tá aprendendo a olhar aquela cena, né, e viver aquilo, nós espectadores também estamos aprendendo algo de alguma forma, né? Aprendendo de que no fim é isso que importa. É saber aproveitar a vida e viver a vida como ela é, né? Com as pessoas que nós amamos à nossa volta, independente dos problemas, das diferenças e de todo o caos que esteja acontecendo na nossa volta. Porque às vezes a gente fica procurando muito um propósito, a Lilo fica tentando entender por que as pessoas não gostam dela e pede ajuda, e a Nani tá sempre buscando algo, a vida tá sempre uma bagunça de preocupação, e no fim eles estão ali se divertindo. E aí, naquele momento, nada mais importa. Sei lá, chega um momento em que essa cena é tão maravilhosa que acho que nem tem muito sentido eu ficar explicando ela, porque tem coisas que não se explicam, é só você ver e você sentir. E é muito legal porque nessa cena inteira o Stitch ele fica olhando pra água, fascinado. Só que ele tem muito medo da água porque ele não sabe nadar, então é como se a água inteira pra ele fosse um mistério, estivesse olhando pra aquilo, querendo entrar, mas ele não entende muito bem. E é o mesmo paralelo do que tá acontecendo com ele olhando, né, a família e a vida das pessoas. Ele não entende muito bem o que é aquilo, mas ele quer fazer parte daquilo. Tanto é que existem outras cenas ali naquele mesmo momento, onde a Nani e o David estão fazendo, por exemplo, um castelinho de areia em cima da Lilo, e aí ele tá sozinho ali fazendo um castelinho nele mesmo. E é nesse momento que o Stitch entende sobre o conceito de família, né? De ter um lar, de ter pessoas que você ama à sua volta. No momento, inclusive, que a Lilo fala sobre o acidente dos pais dela, no momento da foto, ela comenta que ela escuta o Stitch chorando de noite. E aí ela pergunta o que aconteceu com a família dele. E aí ele não sabe o que responder, né? Porque ele não tem família. E nós, espectadores, sabemos disso, mas a Lilo não sabe. Então depois dessa cena da praia, o Stitch ele acaba fugindo pra floresta e ele leva o livro do Patinho Feio. E na ingenuidade dele, ele fica ali parado, né? E aí é uma cena muito triste, mas muito bonita ao mesmo tempo. No livro do Patinho Feio, ele viu que na figura, o Patinho Feio ele fala que tá perdido. E a partir do momento que o Patinho Feio fala que tá perdido, a próxima página aparece os pais do Patinho Feio resgatando ele. E por isso que na inocência do Stitch ele passa a noite inteira naquela floresta, né, depois de falar que tá perdido, porque ele acha que de alguma forma imitando o Patinho Feio, alguém vai aparecer pra salvar ele. De que em algum momento, independente do quanto ele tivesse que esperar, a família dele o encontraria. Só. Tô só. E aí, enfim, né, muita coisa acontece no filme, e aí o Stitch acaba salvando a Lilo, né, de uma situação, então ele até descobre de que ele pode fazer mais do que só destruir as coisas, né, ele pode construir também. E aí durante o filme inteiro, né, o Stitch ele tá sendo caçado, porque ele é uma experiência perigosa que fugiu. E aí quando a alienígena, que é a líder da tropa, né, que tá perseguindo o Stitch, finalmente desce na Terra pra levar o Stitch, ela chama ele de Experiência 626, né, que é o nome original dele. Só que no momento que ele é chamado dessa forma, ele responde assim: Se não fosse sua experiência 626, nada teria... O quê? Meu nome é Stitch. Stitch. Se não fosse o Stitch... Que agora ele sabe quem é, né? Ele é mais do que uma experiência que só responde ao que ele foi programado. Ele tem uma personalidade própria e a vontade própria dele, um nome, ele é um indivíduo. Então o Stitch ele pede pra se despedir, né? E aí a alienígena pergunta pra Nani e pra Lilo quem elas são, porque ela não conhece as duas. E aí o Stitch então responde pra ela: Stitch tem que ir embora na nave? Tem. Stitch pode se despedir? Pode. Obrigado. E vocês, quem são? Esta é a minha família. Eu achei sozinho. Eu que achei. É pequena e incompleta, mas é boa. É boa. E aqui, amigos, eu simplesmente me vi chorando assistindo Lilo e Stitch. Pô, sério, se isso daqui não é a famigerada arte conhecida como cinema, eu não sei o que que é, então tá maluco, isso daqui é bom demais. E se você não se emocionou, no mínimo, vendo essa cena, sei lá. O conceito de família, né, é abordado em diversas obras a todo momento, ao longo de toda a história. Todos nós temos nossos próprios problemas familiares, né, maiores ou menores. Temos nossos próprios defeitos e sabemos que nossos pais, nossos irmãos, irmãs, tia, avó, seja lá quem seja a sua família, também os tem, né. E aí, às vezes, a gente fica tanto tentando resumir toda essa ideia de família, os problemas que existem. Os filmes ficam tentando resumir também o que acontece numa família. Só que acho que poucas vezes eu vi o conceito de família ser exprimido de uma forma tão simples, real e bonita. Essa é a nossa
nossa família, ela pode ser pequena e incompleta, mas ela é boa. É boa porque é nossa. E é assim que o filme termina, com uma colagem de momentos em família, de todos ali vivendo juntos, vários momentos que são comuns, né? Jantares, festa de Natal. Então o filme com Alien, Cia, viagens intergalácticas, termina um momento em família, com todos ali aprendendo a viver juntos, independente dos seus problemas, das diferenças que existem entre eles. E aí a foto da família da Lilo, né, que acaba tendo uns pedaços cortados ao longo do filme, agora tá completa. E a família do Stitch finalmente o encontrou.